Bom dia, quarto. Deixa eu passar por aqui para compartilhar uma palavra que está em Provérbios 16, e onde diz: Deus abençoa os teus planos. Ou melhor, Deus abençoa os meus planos, pois Ele abençoará e acontecerá. Mas quais são os teus planos? Já parou pra pensar? Tu precisa, às vezes, ajustar os teus planos. Olha o que está escrito. Exatamente. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Ou seja, é uma palavra poderosa, é uma promessa. Mas tu precisa saber o que tu tá realmente pedindo. E quais são os planos? Os planos de terminar uma série? Os planos de que dê certo algo que tu não tá se esforçando corretamente? Refletir. Eu tenho planos para que o Senhor abençoe. Deus não vai abençoar a bagunça, a confusão. Deus não se alegra com desorganização. Se a gente não organizar a nossa mente, se a gente não organizar a nossa vida, colocar em prática realmente os planos que Deus tem colocado no nosso coração, a verdade é que a gente começa a ficar especialista. A gente começa a passar num fast food espiritual, se alimentar de coisas rápidas, de palavras rápidas, de conclusões e revelações do outro. A gente fica só rolando o feed. Aquela busca e realmente intimidade que é tua, como diz na palavra, entra no teu quarto, a gente se preocupa é o quê? Responder as notificações visuais. A nossa mente, que era para estar condicionada e direcionada ao alvo, a nossa mente está bagunçada, cheia de vozes que a gente nem sabe, cheia de procura sem direção, porque a gente fica se alimentando, se condicionando a algo que muitas vezes nem é para nós, ao invés de eu colocar em prática, colocar numa lista e traçar o que realmente nós precisamos organizar. A gente fica sendo especialista em se distrair. Nós ficamos praticando distrações por horas, todos os dias, pensando no que seria, no que faria, quando eu tiver, quando eu for fazer. A gente fica pulando de um vídeo para o outro, a gente fica respondendo inúmeras perguntas sem necessidade e a nossa mente fica condicionada apenas a se distrair. Se distrair, Deus não gosta de desorganização. E nós precisamos entender e usar essa oportunidade, que é organizar a nossa mente, programar a nossa mente. A gente tem que colocar em prática, porque Deus vai abençoar os planos. Mas quais são? A distração precisa sair totalmente do nosso caminho. Senão a gente vai continuar sendo condicionados a respostas que os outros receberam, revelações que foi pro outro, meditação que outra pessoa teve e não foi, não partiu de nós. Se nós não usarmos realmente os 20% que usamos do nosso cérebro ao nosso favor, a gente vai ficar exausta sem sair do lugar. A gente vai ficar paralisada, se movimentando o dia inteiro. E a gente vai ficar tentando. E às vezes essa distração tá em tu ficar lá olhando a vida de alguém que nem te conhece. Perder horas lendo comentário. Mas desde Gênesis e Apocalipse, a gente vê um Deus que planeja, um Deus que separa a luz das trevas, água da terra. Deus organiza, Ele cria um propósito. Ele não vai simplesmente ir lá e lança tudo ao ar pra ver como vai acontecer. E às vezes tu, a gente tá fazendo isso. A gente tá vivendo a vida num momento Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas não é isso. Como que eu vou pedir pra Deus abençoar os meus planos se eu não sei quais são os meus planos? Aí os religiosos de plantões vão dizer, os planos que Deus tem pra mim, sim, mas Deus gosta de alinhamento. Às vezes Ele te largou num propósito, tu não tá trabalhando em cima dele. Te largou num... A organização que a gente tanto precisa tá em pequenas atitudes, em pequenas decisões, em pequenos atos que a gente vai começar a fazer dia após dia, tempo após tempo, e colocando literalmente e totalmente a nossa casa em ordem, a nossa bagunça em ordem. Para que Deus abençoe os nossos planos, como dizem Provérbios, nós precisamos nos alinhar para poder organizar quais são os planos que Ele tem para mim, quais são os planos que eu achava que deveria, ou quais os planos que eu preciso que sejam abençoados. Que Deus te desperte a buscar mais desse Provérbios e não buscar apenas para reproduzir o que estão falando, mas sim para que tu possa viver essa transformação e, de fato, independente do tempo, viver uma metanoia. A organização que a gente tanto precisa está em pequenas atitudes, em pequenas decisões, em pequenos atos que a gente vai começar a fazer dia após dia, tempo após tempo, e colocando literalmente e totalmente a nossa casa em ordem, a nossa bagunça em ordem. Para que Deus abençoe os nossos planos, como dizem Provérbios, nós precisamos nos alinhar para poder organizar quais são os planos que Ele tem para mim, quais são os planos que eu achava que deveria, ou quais os planos que eu preciso que sejam abençoados. Que Deus te desperte a buscar mais desse Provérbios e não buscar apenas para reproduzir o que estão falando, mas sim para que tu possa viver essa transformação e, de fato, independente do tempo, viver uma metanoia.